Agora eu vou falar para vocês de pontos específicos em relação a essa matéria. Eu vou começar falando sobre o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. Eu falei para vocês lá na primeira aula que a Lei 5.709 de 71, que é a lei principal que regula essa matéria, ela trouxe limitações para aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Ela nada falou sobre o arrendamento. Mas a Constituição Federal de 88, quando ela veio falar desse assunto no artigo 190, ela disse que a lei deveria limitar tanto a aquisição como o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. E isso aconteceu através da Lei 8629 de 93. Essa lei, ela disse o seguinte, que todas as regras, restrições, limitações da Lei 5.709 deveriam também ser aplicadas às hipóteses de arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. Essa ampliação de abrangência da Lei 5.709 para o arrendamento, ela se justifica por quê? Primeiro, para privilegiar a exploração do solo, dos recursos naturais por brasileiros. E segundo, porque em caso de venda do imóvel, o arrendatário ele tem um direito de preferência na aquisição desse imóvel em igualdade de condições com terceiros interessados. Isso está no Estatuto da Terra, no artigo 92, parágrafo 3º. Ou seja, se o proprietário do imóvel rural for vender esse imóvel, o arrendatário ele tem um direito de preferência nessa aquisição, portanto, o arrendatário seria um potencial adquirente desse imóvel rural e isso justifica a ampliação da abrangência da Lei 5.709 também para os casos de arrendamento. Bom, agora a gente vai falar sobre a uso capião. Eu já falei um pouquinho nessa aula, mas a gente vai falar mais, vamos entrar mais no assunto da uso capião. É possível a uso capião de um imóvel rural por estrangeiro de forma livre, sem observar a Lei 5.709? Bom, esse tema é bem polêmico, tá? Por quê? Porque de um lado a gente tem o direito de propriedade, com a sua função social, o direito de propriedade que é um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição Federal, está no inciso 22 do artigo 5º da Constituição Federal, e de outro lado a gente tem a soberania nacional, que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e está lá no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Bom, se for uma área de até 3 módulos de exploração indefinida, o estrangeiro, pessoa física, pode usucapiar essa área livremente sem respeitar a lei. Até porque, como eu já falei em outra aula para vocês, essa aquisição é livre, né? Então, se é livre numa forma de aquisição derivada da propriedade, mais ainda ela vai ser livre numa aquisição originária de propriedade, que é o caso da uso capião. Nesse caso, não tem discussão. Agora, se a área do imóvel for superior a 3 módulos de exploração indefinida, aí existe divergência nessa matéria. Por exemplo, o Estado de São Paulo, eles entendem que sim, que o estrangeiro, no caso da uso capião, por ser um modo originário de aquisição de propriedade, pode adquirir livremente um imóvel rural sem respeitar a lei, através da uso capião. Por que eles entendem isso? Qual a justificativa? Eles dizem o seguinte, que tanto a sentença como o registro da uso capião, eles têm efeito meramente declaratórios, ou seja, eles não constituem o direito de propriedade. Eles apenas declaram um direito de propriedade que já é pré-existente. Ou seja, eles dizem o seguinte, que a partir do momento que o estrangeiro, usucapiente, ele preenche as condições para uso capião, ali já nasce o direito de propriedade. Independente de qualquer autorização ou do preenchimento de qualquer outro requisito que esteja na Lei 5.709 de 71. Esse é o posicionamento no Estado de São Paulo. Apesar deles entenderem que essa aquisição através da uso capião pode ser livre, eles entendem que tem que ser feito o registro dessa aquisição naquele livro especial de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, porque essa área deve, apesar de ter sido adquirida livremente, ela foi adquirida por um estrangeiro e deve ser computada
para fins de controle em aquisições futuras de imóveis rurais por estrangeiro. Bom, o STJ, como eu já falei nessa aula mesmo, não adota essa posição. O STJ entende que mesmo sendo modo de aquisição de propriedade originário, tem que observar as limitações da Lei 5.709 por estar em jogo a defesa do território e a soberania nacional, que são imprescindíveis para a própria existência do Estado brasileiro. Então, essa é a posição do STJ, que essa uso capião não pode ser livre. Agora, você como registrador recebe uma sentença de uso capião em que não foram observadas as limitações da Lei 5.709 de 71. Como você, como registrador, deve proceder? Há entendimento nos dois sentidos aí também. Há quem entenda que o registrador deve registrar essa sentença e não adentrar na questão da Lei 5.709, tendo em vista que isso seria mérito da decisão judicial, mas tendo em vista a responsabilidade que traz essa matéria para o registrador, é recomendável que esse registrador ele faça uma consulta ao juiz que deu a sentença de uso capião. Uma consulta no sentido de que se deve ou não observar a Lei 5.709, por exemplo, pedir uma autorização do INCRA. Se o juiz disser que não, entender que não, pelo menos o registrador já tira a sua responsabilidade. Esse caso aqui não é caso de procedimento de dúvida não, tá, gente? Porque é um entendimento pacífico já no STJ que a decisão de um juiz investido de jurisdição, que seria o caso do juiz que deu a sentença de uso capião, não pode ser reformada por uma decisão de um juiz na esfera administrativa, que seria o caso do procedimento de dúvida, que é um procedimento administrativo. Então, aqui não seria caso de levantar dúvida, seria o caso de consultar ao próprio juiz que deu a sentença de uso capião. Bom, por último, o último ponto que eu vou falar para vocês é sobre a alienação fiduciária. A gente sabe, né, que na alienação fiduciária, o devedor fiduciante, com escopo de garantia, ele transfere a propriedade resolúvel do imóvel para o credor fiduciário. O devedor fiduciante, ele fica na posse direta do imóvel, mas a propriedade desse imóvel, ainda que resolúvel, ela é transferida para o credor fiduciário. Então, a pergunta que surge é a seguinte: sendo o credor fiduciário uma pessoa estrangeira, por exemplo, um banco de capital estrangeiro, pode ser constituída alienação fiduciária sobre um imóvel rural de forma livre, sem respeitar a Lei 5.709? Bom, essa questão era muito divergente e havia posições nos dois sentidos. Havia uns que entendiam que sim, que poderia ser constituída alienação fiduciária normalmente sobre esse imóvel rural, já que a transferência do direito de propriedade era feito com o escopo da garantia do pagamento de uma dívida e assim, que o curso natural das coisas seria o pagamento dessa dívida, momento em que essa propriedade se resolveria e voltaria para o devedor fiduciante. Essa corrente ainda dizia que, mesmo em caso de inadimplemento, o credor fiduciário ele não poderia ficar com o imóvel para ele. Para satisfazer o seu crédito, ele teria que levar esse imóvel a leilão. Só se não tivessem interessados em 2 leilões é que ele poderia ficar com esse bem. Então, eles entendiam que seria uma hipótese muito remota para esse credor fiduciário estrangeiro ficar com o imóvel rural. Então, entendiam que já podia constituir alienação fiduciária ali normalmente. Mas existia a corrente que entendia que não podia constituir alienação fiduciária sobre esse imóvel rural, pelos motivos exatamente contrários, porque eles diziam que, apesar de resolúvel, haveria transferência da propriedade para o credor fiduciário, que em caso de inadimplemento haveria consolidação dessa propriedade, que não era tão difícil não ter interessado nos leilões, a hipótese em que o bem ficaria para o credor fiduciário, e sem contar, eles diziam ainda que a própria lei de alienação fiduciária prevê uma hipótese de dação e pagamento. A lei de alienação fiduciária, ela prevê
que o devedor fiduciante ele pode dar o seu eventual direito ao imóvel como pagamento da dívida e, nesse caso, o credor fiduciário fica dispensado do leilão. Então, essa corrente entendia que o credor fiduciário estrangeiro ficar com o imóvel rural não era uma hipótese tão remota assim. Bom, essa divergência ela foi resolvida. Ela não existe mais. Ela foi resolvida pela Lei 13.986 de 2020. Essa lei foi resultado da conversão da medida provisória 897, conhecida como a MP do Agro. Essa lei ela alterou a Lei 5.709 de 71, incluindo no artigo 1º o parágrafo 2º. E o que diz esse parágrafo 2º? As restrições estabelecidas nessa lei não se aplicam às hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica, nacional ou estrangeira. Então, a partir da edição dessa lei, é plenamente possível, não há mais discussão, a constituição de alienação fiduciária sobre imóvel rural de forma livre, sem respeitar a Lei 5.709, ainda que o credor fiduciário seja pessoa jurídica estrangeira. Não há mais qualquer discussão nessa matéria. Inclusive, esse inciso 2º do parágrafo 2º que eu acabei de ler, ele se aplica também à nova figura do patrimônio de afetação rural. Essa lei trouxe o patrimônio de afetação rural e, em caso de inadimplemento, o procedimento se assemelha muito ao da alienação fiduciária, inclusive com consolidação da propriedade nas mãos do credor. E por esse artigo aqui, que incluíram na Lei 5.709, também, no caso do patrimônio de afetação rural, o devedor pode afetar esse imóvel rural em favor de credor, pessoa jurídica estrangeira, sem o menor problema. Inclusive, essa lei ela ainda foi além. Além de alterar a Lei 5.709 de 71, ela também alterou a Lei 6634 de 79 e estabeleceu que mesmo nas faixas de fronteira, que eu falei para vocês que sempre precisava de autorização do Conselho de Segurança Nacional, isso também mudou. Agora, essa Lei 6634 de 79 foi alterada e é o seguinte: nas faixas de fronteiras não é mais necessário o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional para a constituição de direito real de garantia em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Então, como eu acabei de falar, esse assunto é totalmente pacífico, então até nas áreas de fronteira é possível constituir alienação fiduciária sobre imóvel rural de forma livre, sem obedecer às restrições da Lei 5.709, mesmo que o credor fiduciário seja pessoa jurídica estrangeira. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa matéria, que é uma matéria muito interessante, que envolve muitos conceitos e, como eu falei na primeira aula, interessa tanto a notários e registradores, que principalmente aqueles que atuam em área com muitos imóveis rurais, e também as pessoas que têm interesse em ingressar na carreira notarial e registral, que estão aí fazendo concurso público de cartório. É isso.